Ninguém na cidade lembrava exatamente quando a casa havia sido construída. Ela estava ali antes da maioria das famílias se estabelecer, antes mesmo da estrada que hoje levava os carros até o centro. Um casarão antigo, de madeira escurecida pelo tempo, com janelas sempre fechadas, como pálpebras pressionadas pela força de um sonho ruim. Durante anos, as pessoas passaram por ali apressadas, olhos à frente, como se ignorar sua presença fosse o suficiente para evitar que ela reparasse nela. Mas como toda cidade pequena, haviam histórias. Histórias de gente que entrou na casa e nunca mais foi vista. Histórias de ruídos na madrugada, de sombras que surgiam nas cortinas, de um sussurro grave que parecia vir do porão, mesmo quando ninguém morava lá. E foi exatamente essa casa que Marcos decidiu comprar. Ele não acreditava em lendas urbanas, muito menos em fantasmas. Marcos era um homem prático, metódico e, acima de tudo, cético. Aos 32 anos, já havia economizado dinheiro suficiente trabalhando como técnico de informática para adquirir um imóvel. E a casa, aquela casa antiga na colina, estava pela metade do preço no anúncio. O corretor não explicava o motivo, apenas sorria com aquele olhar que parecia esconder alguma coisa. Marcos assinou tudo no mesmo dia. Quando recebeu as chaves, sentiu um leve arrepio, como se o metal estivesse frio demais, mesmo no calor abafado daquela tarde. Mas ignorou. O ceticismo tem esse poder, o de racionalizar qualquer incômodo. A primeira noite na casa foi silenciosa demais. A eletricidade funcionava, mas a iluminação fraca fazia tudo parecer mais velho do que realmente era. O piso rangia sob seus passos, o forro parecia respirar. Ratos circulavam por entre os cantos. Mesmo assim, Marcos se convenceu de que era só uma estrutura envelhecida. Ele montou seu colchão no chão da sala e adormeceu pouco depois da meia-noite. Não dormiu por muito tempo. Às 3h42 da manhã, ele olhou o relógio digital para confirmar. Um som baixo, quase imperceptível, ecoou pela casa. Um sussurro. Não dava para entender. Parecia distante, mas real. Marcos sentou-se devagar, com o coração acelerado. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo. Mas a casa não tinha frestas, e lá fora o ar estava parado. O som veio de novo, agora um pouquinho mais perto. Um arrastar lento, como algo raspando pelo chão do andar de cima. Marcos ficou imóvel, atento. Outro ruído. Passos. Lentos, pesados, arrastados, um por um, como se alguém ou alguma coisa estivesse se movendo no corredor do segundo andar. Ele respirou fundo, pegou o celular, ativou a lanterna e subiu as escadas com passos firmes, determinado a provar para si mesmo que aquilo não era nada. Quando chegou ao topo, tudo estava exatamente igual ao que vira de dia. Poeira nos móveis, portas fechadas e a janela do fim do corredor trancada. Mas o som agora era diferente. Parecia vir de dentro da parede. Tac, tac, tac. Marcos encostou o ouvido na superfície fria da alvenaria. E então ouviu o que jamais esqueceria. Solta. Uma voz rouca, parecia ansiosa, mas não era uma voz comum. Havia algo distorcido, como se viesse de um lugar estreito demais para comportar um ser humano. Marcos recuou de um salto. A casa ficou em completo silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o som da respiração. Ele desceu as escadas rapidamente e passou o restante da madrugada acordado, sentado na sala, com a lanterna apontada para a escadaria. Na manhã seguinte, tentou convencer-se de que fora apenas um sonho leve, um delírio causado pelo estresse da mudança. E quase conseguiu acreditar nisso. Quase. Porque ao abrir a porta para ir à padaria, encontrou no capacho uma marca estranha, uma espécie de símbolo rabiscado na poeira, como se alguém tivesse usado o dedo para desenhá-lo.
Era um círculo incompleto, atravessado por uma linha vertical trêmula. Marcos apagou aquilo com o pé e seguiu seu dia. Mas ao voltar, no meio da tarde, o símbolo estava lá de novo. E dessa vez, não havia poeira no chão. O símbolo estava gravado na madeira. Naquela noite, Marcos decidiu investigar melhor a casa. Pegou uma lanterna mais forte e subiu novamente ao segundo andar. Abriu o armário de um dos quartos e percebeu que havia um fundo falso. Ao removê-lo, encontrou um conjunto de cadernos velhos, amarrados com uma corda. As capas estavam deformadas pela umidade e pelo tempo. Ele levou o material para a sala, sentou-se no sofá e abriu o primeiro caderno. Era um diário. As páginas iniciais estavam escritas com uma caligrafia bonita, organizada. Abril de 1954. Meu nome é Elisa. Ainda não entendo por que ele me trouxe para esta casa. Marcos folheou mais algumas páginas. A escrita mudava gradualmente. Tornava-se mais tremida, mais urgente. Há algo na parede. Algo que respira. Ele disse que não é para eu descer ao porão, mas eu ouço chamarem meu nome à noite. Ontem vi um olho me observando pela fresta do corredor. Se eu desaparecer, é porque ele finalmente me encontrou. Marcos sentiu a espinha gelar. Continuou lendo. Hoje ouvi sussurros atrás da parede. Acho que não é apenas uma pessoa. É algo que está preso lá dentro. A última frase do diário, rabiscada às pressas, ocupava quase a página inteira. Não alimente o que está na parede. Foi nesse momento que Marcos ouviu um estalo vindo do corredor. Aquele mesmo estalo que ouvira na madrugada. O mesmo ritmo, a mesma intensidade. Ele ergueu a lanterna. "Tem alguém aí?" perguntou num impulso irracional. E por um instante que pareceu uma eternidade, o corredor respondeu apenas com silêncio. Até que algo raspou atrás da parede. Devagar, profundo, como unhas longas arranhando madeira macia. Marcos recuou um passo. O som continuou. E então, o sussurro voltou. Mas desta vez não era distante, não era abafado, não era vago, era ao pé de seu ouvido, como se alguém estivesse atrás dele. "Marcos, eu estou faminto." A lanterna caiu no chão. A luz rolou pelo carpete. E no final do corredor, por menos de um segundo, apenas o suficiente para destruir a lógica de qualquer cético, Marcos viu uma mão. Uma mão fina, cinzenta, saindo de dentro da parede, tentando alcançar o ar como alguém que se afoga, tenta alcançar a superfície. Ele piscou, e a mão desapareceu. Marcos correu para fora da casa, tropeçando, sem olhar para trás. Parou só quando chegou à estrada, tentando recuperar o fôlego. A casa estava na colina, imóvel, silenciosa, observando. Aquela foi a noite em que Marcos percebeu a verdade. A casa não estava abandonada. Ela estava faminta e, de alguma forma, sabia o nome dele. E esse foi só o primeiro sussurro. Se você achou que a casa estava apenas observando, você não tem ideia do que ela está prestes a fazer. A segunda parte já está vindo. E confia em mim, você não vai querer assistir sozinho. Se você gostou dessa primeira parte, curta o vídeo para me ajudar a continuar essa história sombria. Se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. E compartilhe com alguém que teria coragem de entrar nessa casa com você. Obrigado por ficar até aqui. A história continua e a casa ainda está com fome.